Unidade 4. Como será? Aula 11.2. Conteúdo. Acentuação. Habilidade. Acentuar palavras de acordo com regras da gramática normativa espanhola. Olá, buenas noches, como estão todos? Olá, boa noite, como vocês estão? Vamos agora aprender mais um conteúdo novo. E aí nós vamos falar hoje sobre acentuação gráfica. Nós temos que ter em mente o seguinte, que todas as palavras, elas possuem uma sílaba forte, né, que a gente chama de sílaba tônica. As demais são chamadas de sílabas átonas, porque elas são fraquinhas, elas não possuem aí uma tonicidade, certo? Existe na língua espanhola e também existe na língua portuguesa, não é isso? Por exemplo, na língua portuguesa, se eu falar para vocês a palavra sofá, vocês percebam que o fá é a sílaba forte dessa palavra, não é isso? E a gente chama o fá de sílaba tônica. Quem é a sílaba fraca dessa palavra? So. Se eu falar para vocês em espanhol a palavra corazón, corazón, qual é a sílaba forte? Son, não é isso? As demais são sílabas átonas. Então é isso que a gente vai ver hoje. Além disso, nós iremos também aprender a classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica, né? A posição da sílaba tônica na palavra. Tudo bem? Então vamos iniciar aí. Vamos primeiramente falar um pouquinho sobre o acento tônico, né? O acento de intensidade ou acento tônico é a maior força com que se pronuncia uma sílaba dentro de uma palavra isolada. É o que eu acabei de falar para vocês. Sempre numa palavra há uma sílaba forte. Não é isso? Seguiremos aí então. A sílaba sobre a qual recai o acento de intensidade se chama sílaba tônica e as demais se chamam sílabas átonas. Então, se eu perguntar aí para vocês, gente, o que mesmo significa sílaba tônica? Professora, por favor, é a sílaba mais forte aí da palavra. E as átonas são as fraquinhas, né? São as que não têm essa tonicidade. Tudo bem até aí? Bacana. Seguindo, nós temos aí exemplos de palavras aí e as suas sílabas fortes. E normalmente, quando a gente aprende aí sobre sílaba tônica, para a gente saber a sílaba tônica de uma palavra, normalmente o que a gente faz? A gente separa, né? E vai falando pausadamente cada sílaba, até a gente compreender, né, qual é a sílaba mais forte. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra amor. Vamos separar? Vai aparecer aqui separadinha para vocês. Amor. Observem que quando eu pronuncio amor, amor. Qual é a sílaba forte? Mor. Não é isso? Então, a letra A, né? Essa sílaba aqui é uma sílaba, é a sílaba átona. Mor é a sílaba forte. Então, aqui nós temos novamente ela juntinha. Amor. E aí, nós já sabemos que a sílaba forte voltando aqui, mor. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo para a gente conseguir identificar as sílabas fortes aí de cada palavra. Eu proponho aí a palavra ciudad. Ciudad. Vamos separar essa sílaba? Olha essa palavra. Olha como é que ela fica. Ciudad. São duas sílabas, né? Ciudad. E aí, quando eu pronuncio ciudad, observem que dad é a sílaba tônica, não é isso? E aí a gente já sabe, já identificou tranquilamente aí a sílaba tônica da palavra. Então, ciudad, ciudad. Observaram? Beleza. Vamos para a próxima palavra? Nós temos uma próxima palavra assim, olha só. Coração. Vamos separar essa palavra? As sílabazinhas, ó.
Coração. Qual é a sílaba forte dessa palavra? Son. Coração. Então, a gente já sabe, se for pronunciar de novo ela toda juntinha, o que vai acontecer? Nós já sabemos tranquilamente que vamos pronunciar o som um pouquinho mais forte, né? Coração, coração. Tudo bem? Temos uma próxima palavra, que é dinheiro. Dinheiro. Vamos separar essa palavra? Olha só como é que fica. Dinheiro. Dinheiro. Qual é a sílaba forte? Dinheiro. Então, já sabemos que a sílaba tônica, a sílaba forte, é qual? Ne. Então, como é que eu vou pronunciar agora ela tranquilamente? Ó, dinheiro, dinheiro. Tudo bem? Tá fácil, né, gente? Tá igualzinho a língua portuguesa, basta a gente pronunciar aí com calma, analisar cada palavrinha, saber separar as sílabas tranquilamente. Tudo bem? Então, vamos seguir? Vamos sim. Temos uma próxima, olha só, a palavra teléfono. Essa daqui tá super fácil porque a gente já dá para entender aí qual é a sílaba forte, né? Vamos separar essa palavra? Olha só. Teléfono. Vamos sílaba por sílaba. Teléfono. Né? Então, a gente já percebeu. E aqui é bastante interessante porque a gente já sabe que é a forte porque já possui um acento, né? O acento aí tônico. Então, se a gente for pronunciar tranquilamente essa palavra, já sabemos que ela fica como teléfono. Teléfono. Tudo bem? Tranquilo? Deu aí para ver como é que a gente pode separar as sílabas em espanhol? As palavras, né? As sílabas aí em espanhol? Temos uma próxima. Olha só, quase esqueço dessa. A palavra médico. Essa daqui tá super fácil, né? Vamos separar? Olha só. Médico. Médico. Qual é a sílaba forte? Me. Então, como é que a gente vai falar? Médico. Médico. Certo? Ele até já tem um acentozinho aqui para ajudar. Médico. Tudo bem? Certo. Agora sim, eu acho que finalizou as palavras. Vamos seguir. Já aprendemos aí a separar as sílabas das palavras, né? E agora, como eu falei para vocês, toda palavra tem uma sílaba tônica, não é isso? E, normalmente, nós podemos classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Observem aqui. Eu tenho aí a classificação das palavras. As palavras com mais de uma sílaba podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica, certo? E aí a gente tem que lembrar que todas as vezes que nós contamos a posição das sílabas, nós começamos da última para a primeira. Vocês lembram disso? Aprendemos isso até em língua portuguesa, né? Quando a gente classifica as palavras em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lembra disso? Olha só, em espanhol também nós temos as nossas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Só que a gente fala de uma forma diferente. Olha só, vejamos. Eu classifico uma palavra como aguda, quando a sílaba tônica é a última sílaba. Então, nós vamos classificar uma palavra, nós vamos chamá-la de aguda, quando a sílaba tônica é a última sílaba. Se nós fôssemos aqui fazer uma relação com nossa língua portuguesa, como é que nós poderíamos classificar as palavras que têm como sílaba tônica a última sílaba? Nós chamaríamos essa palavra de oxítona, não é isso? Em espanhol, nós chamamos de aguda. Eu coloquei para vocês exemplos de palavras agudas. Nós temos aqui café,
hospital, salão e feliz. Observem que nós já vamos destacar a sílaba forte delas. Vejamos aí, olha só. Viu que ficou destacado? Ó, palavra café. Você pode observar que a sílaba forte dela, tônica, é a última sílaba. Não é isso? Lembra que eu falei para vocês? Gente, para contar as sílabas, né? Nós contamos de trás para frente. Então, aqui nós temos a última sílaba e a penúltima sílaba. Não é isso? Aqui a palavra hospital. Tal é a sílaba forte. Então, essa palavra é uma palavra aguda, que em português nós chamaríamos de quê mesmo? Oxítona, né? Mas estamos falando de espanhol. Então, eu vou chamar essa palavra de aguda. Então, nós temos aqui, ó, última sílaba, tal, penúltima sílaba, pi, e antepenúltima sílaba, os. Hospital. Última sílaba, tal, palavra é aguda. Temos aqui a palavra salão. Salão. Nós temos como sílaba forte a sílaba lon, certo? E a palavra feliz, feliz, a sílaba forte é lis. Entenderam até aqui? Então, como é que eu vou classificar a palavra quando a sílaba tônica for a última? Vou chamá-la de aguda. Tá bom? Professora, já sei, então, que eu vou chamar todas as palavras que possuem como sílaba tônica a última sílaba de aguda. Mas e aí, se for a penúltima, como é que eu vou classificar essa palavra? Tranquilo. Vamos observar? Temos aí. Eu vou chamar a palavra de llana ou grave, que na nossa língua portuguesa nós chamamos a palavra que possui sílaba tônica, aí a penúltima, nós chamamos essa palavra de paroxítona. Em espanhol, nós podemos classificá-la como llana ou grave. Qualquer uma dessas classificações estará correto. Temos exemplos de palavras llanas ou graves. Eu tenho a palavra mesa, ejemplo, lápis, noches. Palavra mesa, onde é que está a nossa sílaba tônica? Vamos contar primeiramente as sílabas. Eu tenho aqui, palavra mesa possui 2 sílabas. Última, qual é a sílaba? Sa, não é isso? E a penúltima é me. Então, já sabemos que eu vou classificar essa palavra como llana ou grave. Eu tenho a palavra ejemplo. Vamos contar quantas sílabas tem, ó? Ejemplo. 3 sílabas. Eu tenho a última sílaba, que é plo, a penúltima, que é ren, e a antepenúltima, que no caso aqui é e. Qual é a nossa sílaba tônica? Ren. Penúltima sílaba. Como que eu vou classificar essa palavra? Llana ou grave. Como é que eu classifico em português essa palavra? Paroxítona. Seguem aqui, ó, a palavra lápis, penúltima sílaba lá, e noches, penúltima sílaba no, e é a sílaba tônica. Entendemos até aqui? Então, vamos recapitular. Se a palavra possuir como sílaba tônica a última sílaba, eu classifico ela como aguda, correto? Se a palavra possuir como sílaba tônica a penúltima sílaba, eu vou classificá-la como de llana ou grave. Professora, e aí? Se for a antepenúltima, como que eu vou classificar? Vejamos. Observem, eu tenho aí, ó, se for a antepenúltima, eu vou chamar essa palavra de esdrújula,
que em português nós chamamos as palavras que possuem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba de proparoxítona, não é isso? Em espanhol, essa proparoxítona se chama esdrújula. O que é uma palavra esdrújula? É aquela palavra que possui a sílaba tônica na antepenúltima, né? Olha só, eu dei 3 exemplos aqui para vocês. Teléfono, música, América. Não é isso? Teléfono tem quantas sílabas, gente? Telefono. Nós temos 4 sílabas. Última, penúltima e antepenúltima. Lê. Observem a palavra música. Quantas sílabas tem? Música. Antepenúltima, né? Última, penúltima e antepenúltima. Desculpa. Palavra América. Quantas sílabas nós temos? América, né? Nós temos 4 sílabas. Última, penúltima e antepenúltima. Tranquilo? Nossa, professora, tá fácil. Porque em português nós temos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Só que em espanhol nós temos uma 4ª classificação, que nós chamamos de, vejamos, sobresdrújula. Sobresdrújula. Que na nossa língua portuguesa, ela vai continuar sendo a proparoxítona. Porque quando a gente aprende as palavras proparoxítonas, são aquelas que possuem a partir da antepenúltima sílaba como sílaba forte, não é isso? No espanhol, nós temos aqui, ó, a sílaba tônica é qualquer uma depois da antepenúltima. Calmem. Normalmente, essas palavras são aquelas palavras, são verbos que estão conjugados no imperativo, ou são advérbios, né? Quase não vemos muito para classificar. Então, olha, observem. Eu tenho aqui a palavra dígamelo, quando eu estou pedindo para alguém me dizer algo, dígamelo. E eu tenho a palavra explique-me-la, né? Quando eu estou pedindo para a pessoa me explicar algo. Explique-me-la. Observem que se eu for contar a sílaba, olha só, eu tenho última, que é lo, penúltima, que é me, ga, que é a antepenúltima, e depois da antepenúltima vem o quê? Di. Tá fácil, né? Olha aqui, explique-me-la. Eu tenho a última sílaba, que é lá, penúltima sílaba, que é me, antepenúltima, que é que, e o que vem depois da antepenúltima, pli, né? E aí ela é a sílaba tônica. Então, tudo que vem depois da antepenúltima, e se for a sílaba tônica, nós classificamos essa palavra como sobresdrújula. As palavras sobresdrújulas, elas correspondem às proparoxítonas da nossa língua portuguesa. Tudo bem? Vamos praticar essas classificações? Eu vou propor a vocês, e eu vou aguardar também que vocês participem aí via chat. Eu quero que vocês me digam, palavra médico, eu vou classificá-la como aguda, llana, esdrújula ou sobresdrújula? E a palavra coração? Difícil, libro, intimamente. Vamos observar? Para vocês compreenderem melhor, vamos primeiramente separar a sílaba. Médico. Então, eu tenho aqui, ó, última, penúltima e, ó, antepenúltima. Então, como é que eu vou classificar essa palavra? Eu vou dizer que ela é esdrújula, porque a sílaba tônica dela é a antepenúltima. Aí eu tenho aqui a palavra coração.
Essa tá super fácil, né? Mas vamos separar? Vamos. Coração. Qual é a sílaba forte aqui, hein? Son. Não é isso? Ela tá onde? Ela é a última sílaba. Então, eu vou classificar essa palavra como aguda. Correto? Eu tenho a palavra difícil. Difícil. Vamos separar? Difícil. Onde está a nossa sílaba forte? Fi. Não é isso? Eu tenho última e aqui eu tenho a penúltima. E se a sílaba tônica recai na penúltima sílaba, eu classifico essa palavra como llana ou eu posso classificar também como grave, tá bom? Palavra libro. Já sabemos até aqui, ó, já está até identificada a sílaba tônica, não é isso? É a penúltima, então também classificamos como llana ou grave. E intimamente, vamos contar as sílabas? Última, vamos com várias cores. Penúltima, antepenúltima, aí nós temos aqui vem depois da antepenúltima e outra que vem depois da antepenúltima que nós já estamos vendo que é in. Então, como é que nós vamos classificar essa palavra? Como sobresdrújula. Tudo bem até aqui? Gente, é parecido com língua portuguesa, a diferença é que o nome das classificações são um pouquinho diferentes. Correto até aqui? Bacana? Podemos seguir, porque, tá muito fácil, já aprendi a classificar. Sim, já aprendeu. Mas aí, olha, nós temos também que ver como é que nós podemos acentuar as palavras, certo? Observe. Eu tenho aqui, ó, quando que eu posso acentuar uma palavra aguda? Não é toda vez que ela vai levar acento, não, tá bom? Ela só vai levar acento se essa palavra terminar em N, temos aqui N, S ou vogal. E nós sabemos que as vogais são quais? A, E, I, O, U. Nesse caso, eu vou poder acentuar as palavras, né? Não vamos confundir questão de sílaba tônica com acento. Tudo bem? Porque nós vimos exemplos de palavras que são agudas, mas que não levam acento. Não é isso? Nesse caso, elas levam acento porque elas terminam aqui, por exemplo, a palavra marroquí. Marroquí levou acento porque termina em I é uma vogal. Palavra café levou acento por quê? Porque terminou em fê. Não é isso? E na vogal E. Palavra compás. Compás, gente, significa compasso, tá? Levou acento por quê? Porque terminou em S. Palavra coração. Ela é uma palavra aguda, mas ela foi acentuada por quê? Porque ela termina aqui em N. Então, só serão acentuadas, vão levar o acento gráfico, as palavras que terminem em N, S ou vogal. Se não terminar, não pode levar, né? Exemplo, a palavra comedor. Comedor. Por que a palavra comedor não leva acento? Porque ela termina em R, ela não termina nem em N, nem em S, nem em vogal. Então, ela não é acentuada, apesar dela ser uma palavra aguda. Vocês compreenderam isso daqui? Nós estamos falando de acento gráfico, não de questão de tonicidade. Agora, assim, estamos falando, mas quem leva o acento gráfico mesmo. Tudo bem? Bem, então lembrem-se, por favor, só acentuaremos as palavras agudas,
agudas, terminadas em N, S ou vogal. Vamos partir? Porque também nós temos que ver quando que podemos acentuar as palavras lianas ou graves. Vamos ver. Nós acentuaremos as palavras lianas ou graves que não, olha aqui, eu tenho um não enorme, terminam em N, S ou vogal. Se a palavra é liana ou grave, que tem a sílaba tônica como penúltima sílaba, e elas não terminam nem em N, nem em S, nem em vogal, ok, eu vou acentuar. Exemplo, palavra álbum. Álbum. Por que eu acentuei a palavra álbum? Porque ela termina em M. Qualquer outra consoante. Eu só não posso acentuar se ela terminar em N, S ou vogal. Palavra lápis. Por que eu acentuei aqui a minha penúltima sílaba? Porque ela não termina nem em N, nem em S, nem em vogal. Se eu for jogar, por exemplo, a palavra mesa. Mesa. Vocês observem que quando eu pronuncio mesa, me é a sílaba tônica, mas mesa não é acentuado, né? Por que esse me não vai ser acentuado? Porque lá no finalzinho ela termina numa vogal A. Então lembre-se, as palavras lianas ou graves, elas só serão acentuadas se não terminarem nem em N, nem em S, nem em vogal. E aí também, nós temos aqui as palavras lianas ou graves, elas são acentuadas quando terminam em mais de uma consoante. Exemplo, a palavra bíceps. Bíceps. Nesse caso, professora, mas a senhora falou que liana grave eu não vou acentuar quando terminar em S. Mas nesse caso, gente, ela termina em mais de uma consoante. Eu tenho o P e o S. Aí sim eu posso. Aí eu acentuo aqui a minha antepenúltima sílaba. Tudo bem? Bem, e aí vem o mais fácil. O mais fácil sabe o que é? Que todas as palavras esdrúxulas e sobresdrúxulas são acentuadas. Não é bacana isso? Então a regra é esdrúxula e sobresdrúxula, vai levar acento. Acentou. Vejamos aí a regra. Ó, todas as palavras esdrúxulas e sobresdrúxulas são acentuadas. Eu coloquei aqui 2 esdrúxulas e 2 sobresdrúxulas. Mágico, música, intimamente, dígamelo. Todas elas, ó, tranquilamente levaram acento. Tudo bem? Muito fácil, né? Então, qual é a regra? Vou perguntar para vocês aí. Qual é a regra que todas as palavras são acentuadas? Quais são as palavras que sempre serão acentuadas? As palavras esdrúxulas, que possuem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba, e as sobresdrúxulas, que possuem como sílaba tônica tudo que vem depois da antepenúltima sílaba. Tranquilo? Vamos treinar essas regras de acentuação? Vou jogar umas palavrinhas aí para vocês. Eu tenho a palavra década, rapidamente, sofá, café, naranja, rojo, bambu, facilmente, fácil, tórax e plato. Palavra década, nós já sabemos que ela é uma palavra o quê? Esdrúxula, não é isso? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Correto? Mas e aí? Vai levar acento essa palavra? Vai, gente, vai. Porque o que a gente viu na regra? Que todas as palavras esdrúxulas, elas levam acento. Então, década vai levar acento. E a palavra rapidamente? Leva acento? Ó, última, penúltima, antepenúltima, depois da antepenúltima e depois da antepenúltima. Então, aqui é uma palavra o quê? Sobresdrúxula. Não é isso? Drúxula. Vai levar acento? Vai. Por quê?
Porque todas as palavras sobresdrúxulas são acentuadas. Aí eu tenho a palavra sofá. Sofá é uma palavra aguda. Ela, nesse caso, ela vai levar acento? Vai, gente. Por quê? Porque ela termina em vogal. Nós sempre vamos acentuar as palavras agudas terminadas em que mesmo? N, S ou vogal. Lembrem-se disso. Aí nós temos a palavra café. Ela será acentuada? Também, porque é uma palavra aguda e segue aquela regra que palavras agudas terminadas em vogais levam um acento. Nós temos aqui a palavra naranja. Naranja é uma palavra llana. Eu vou acentuar na ran. Não vou acentuar. Por quê? Porque ela termina em vogal. E nós não acentuamos palavras llanas terminadas em vogais. Tudo bem? Palavra rojo. É uma palavra o quê, gente? Llana. Ou grave, né? Podemos classificar de qualquer uma das duas formas. Nós vamos acentuar? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ela termina em vogal. E nós não acentuamos palavras llanas terminadas em vogal. Eu tenho a palavra bambu. Essa é uma palavra aguda. Nós vamos acentuar esse bu? Vamos sim. Por quê? Porque ela termina em vogal. E sempre acentuamos palavras agudas terminadas em vogal. Eu tenho a palavra facilmente. Eu vou acentuar esse fa? Sim. Por quê? Gente, porque ela é uma palavra sobresdrúxula. E todas as palavras sobresdrúxulas são acentuadas. Eu tenho a palavra fácil. É uma palavra llana, não é isso? Llana ou grave. Ela será acentuada? Sim. Por quê? Porque ela não termina nem em N, nem em S, nem em vogal. Palavra tórax. Será acentuada? Ela é uma palavra llana. Ela será acentuada? Sim. Por quê, gente? Porque ela não termina nem em N, nem em S, nem em vogal. E para fechar, temos a palavra plato. Nós vamos acentuar, essa aqui é uma palavra llana ou grave. Ela será acentuada? Não, porque ela termina aqui em vogal. E nós não acentuamos palavras llanas ou graves terminadas em vogal. Obrigado por todos os alunos e alunas que participaram. Vocês são 10. E então, amanhã, hein, vão tirar amanhã 10. Tirar 10. Verdade, gostei, professora. Isso, então boa noite para vocês e hasta amanhã. Hasta amanhã.